O desapego material passa pelo caminho do descanso. A bênção da vida com os amigos, da vida comunitária, passa pelo caminho do descanso. A prioridade pelo reino de Deus, sabe, o governo de Deus na minha vida, passa pelo caminho do descanso. Mais uma vez. Os Paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação parolinda, muito bem-vindo mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 229, a terceira dentro do novo tema Nova Aliança em Cristo, que é o tema que está abrindo a nossa sexta temporada do canal Os Paroleiros. Hoje estamos de volta com a nossa escalação titular completa, né? O nosso oráculo, ele conseguiu sair da sua disciplina, né? Fez bobagem, ficou de castigo, ficou de banco uma semana. E eu aqui, o Will, conseguimos fazer um 1x1 na semana passada, Paulinho, que deu um belo de um caldo, viu, cara? Mas espera que a gente fez um desafio. E aí? É um desafio. E o desafio? Como que ficou o desafio? Tá vendo? Ó, vamos mudar o tema de hoje? Daniel, capítulo 9, só nos resta corar de vergonha. Então, Paulinho, vamos falar sobre esse tema? Vocês não têm coração. Vocês têm um coração muito peludo. Coração peludo. Eu vou ser defensor do Paulinho aqui. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, às vezes não entende muito a lógica das gravações que a gente faz. Às vezes a gente faz gravação que não tem mesmo. E vai para o outro. Não às vezes a gente lógica, faz não uma. tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas o que acontece, gente? A gente está gravando o episódio seguinte antes do episódio passado ter ido ao ar. Então o Paulinho não assistiu ainda o episódio. Não sei o que está acontecendo. Consequentemente, ainda não viu o desafio. Então, vai ficar para a semana que vem. Ó, vamos dar um bônus de 15 dias para você, então, hein, Paulinho? Para você poder ver o nosso desafio para você lá. Vocês estão me arrumando, viu? Tá bom. Gente, nós estamos aqui gravando, então, a Parola 229, naquela semana que fez uma friaca, né? A primeira frente fria forte do inverno de 2025, aqui em São José dos Pinhais, os termômetros estão marcando 1 grau, um frio delicioso lá fora. Paulinho, que está lá em Presidente Prudente, que é a terra em que o sol nunca se põe, nesse momento lá, com quantos graus? 13 graus, Paulinho? 14. É o aquecimento global, né? 14 graus. 14 graus. Não sei se você se lembra, uns anos atrás, que teve aquele meme no YouTube, né? Assim, Brasil e as suas temperaturas, né? 30 graus. E aí começa a falar em cada região do Brasil como é que acontece. Então, 14 graus em Presidente Prudente é o Armagedon já, praticamente, né? Calamidade pública. Tá tudo apagado na rua, desligaram a internet, energia, tá... O Paulinho, para vocês terem uma ideia, com 25 graus já coloca o chuveiro no inverno, porque não está aguentando de frio já, né, Paulinho? Verdade. Aqui é assim, cara. Will, semana passada a gente começou um assunto que ele vai acabar emendando nesse. Aliás, a gente vai perceber que ao longo dos próximos episódios um assunto vai emendando no outro, mesmo porque a gente está fazendo uma leitura aqui da carta aos Hebreus. E na semana passada, eu e você, a gente fez um bate-papo bastante interessante, dizendo que Jesus foi maior do que Moisés, estabelecendo aqui um paralelo, quem sabe, entre lei e graça. E foi um bate-papo muito profundo, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas se a gente der mais uma virada de página na Bíblia aqui, nós vamos ver então no capítulo 4, o autor aos Hebreus, ele entrando por um outro assunto, que foi um assunto que eu meio que finalizei o episódio passado, afirmando que Moisés levou o povo até o deserto, mas Jesus foi quem os conduziu até o descanso. A gente vai encontrar nas Escrituras afirmando que Jesus é o nosso descanso, né? E esse vai ser o tema central desse episódio, né? Jesus é o nosso descanso. Acho que é importante a gente começar
essa nossa roda de parola, dizendo da importância do descanso. E por que eu estou começando contigo exatamente esse assunto e não com o Paulinho, como a gente faz de praxe, né? Porque você é o cara que mora em São Paulo. Em São Paulo é a cidade que nunca dorme, que nunca descansa, e a gente sabe Ou muitas seja, vezes. você é um cansado. Você é um É, cansado. a gente sabe dessas olheiras que você está tendo aí agora, né? Então, a gente sabe que a rotina de São Paulo ela é muito mais acelerada, quem sabe, do que em outras cidades, mas a gente conhecendo um pouquinho de você, a gente sabe que você é um cara que ama trabalhar, você é um cara que ama o que faz, e falar sobre o descanso é um grande desafio até mesmo para os crentes, né? A gente vê muitas vezes, traçando aqui um paralelo, né, dentro das próprias igrejas, pessoas que trabalham, trabalham, que servem, que servem, que servem, e muitas vezes se esquecem da importância do descanso, né? Isso que você tocou é muito importante, né? Se nós pararmos para pensar um pouco, e ultimamente eu tenho refletido muito a respeito da questão do descanso. Deus ele fez o mundo e depois ele descansou. Então Deus ele estabeleceu um padrão. Deus ele estabelece um padrão para que nós também venhamos a cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Mas quando nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 4, a gente não pode se esquecer do motivo pelo qual o autor de Hebreus ele escreve essa carta, né? Vamos lembrar que os judeus, os judeus cristãos, né, eles se convertem e agora eles começam a ser perseguidos. Então, o autor está trazendo à memória deles, olha, existe uma superioridade em Cristo. E quem estava pondo a pressão sobre eles, né? Nós vamos pegar os judeus não cristãos, colocando uma pressão, uma perseguição sobre eles, dizendo basicamente que eles tinham que cumprir a lei. Então, quando nós vamos chegar em Hebreus capítulo 4, nós vamos ver o próprio autor falando sobre o descanso, e ele faz um paralelo. Ele faz um paralelo da lei com Cristo e apontando por um aspecto escatológico, né? Ele vai dizer basicamente o seguinte, há um descanso ainda. Agora, esse descanso ele não vai ser mais na força do seu braço, esse descanso agora ele vai ser pela fé. O descanso agora vai ser o seu Shabá, e aí nós vamos lembrar, e não tem como a gente deixar de tocar nesse texto, e aí com certeza o Paulinho vai falar com muita propriedade, quando o próprio Jesus ele fala, olha, o sábado ele foi feito para o descanso do homem, né? Ou seja, existe um tempo onde o homem ele precisa descansar. Só que também esse descanso, ele tem um aspecto escatológico que vai dizer também respeito àquilo que Paulo ele aponta em 1 Coríntios, depois do capítulo 15, quando ele vai falar sobre a volta de Jesus. Ou seja, sabe, essa nossa leve e momentânea tribulação. Então nós vamos passar por um período, pela fé nós vamos crer em Jesus Cristo, e aí nós vamos receber um alívio, nós vamos receber o refrigério, porque o próprio Cristo vai dizer lá em Mateus, dizendo, olha, vinde depois a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui ele está falando, e aí esse texto, ele corta para os dois lados, porque se você for pegar exatamente o texto, Jesus está falando contra os fariseus, contra os doutores da lei, que impunham peso, né, sobre o povo, e Jesus está falando, olha, eu vim para trazer uma nova estação, eu vim para trazer uma nova dispensação, eu vim para trazer uma nova aliança, né? Então, assim, aprendam de mim que o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Mas também, cortando pelo lado do evangelismo, nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos um refrigério. Porque aí nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, nós estamos debaixo do jugo de Cristo, que é leve, que é manso, né? Então, o autor de Hebreus, ele está trabalhando aqui algo muito interessante, que ele está falando, olha, ainda há um descanso, né? Deus descansou no sétimo dia de todas as obras. Veja, agora ele está falando, olha, para você entrar exatamente naquilo que é o meu descanso, agora é pela fé. Agora não vai ser mais pela força do seu braço. E aqui é algo muito interessante,
E porque quando nós vamos pensar a respeito nós vamos tratar disso mais para frente, quando nós vamos estudar e bater um papo sobre as doutrinas básicas, que está lá em Hebreus capítulo 6, começa no 5, vai para o 6, nós vamos ver sobre juízo eterno, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E nós vamos ver que tudo é pela fé. Né? Tudo aquilo que você faz agora vai ser pela fé. E aquilo que foi dado a você para você fazer, que é um paralelismo também com a parábola dos talentos, vai dizer respeito àquilo que você recebeu. Então, e aí volta na tua pergunta inicial, Arthur, e eu gosto muito, se eu não me engano o nome é Epafrodito, quando Paulo ele fica muito sentido, porque Epafrodito ele quase vai à morte por conta do excesso de trabalho, por conta do ativismo. Então, eu dei toda essa volta para chegar onde? Nós temos que entender qual é o nosso propósito em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, e aí nós vamos nos lembrar disso, Paulinho, Arthur, quando nós começamos a nossa caminhada, que nós tínhamos um calendário recheado de atividade. Só que sabe de uma coisa, eu estava estudando hoje à tarde, e algo que me chamou muito a atenção é o que nós vamos apresentar diante de Cristo no tribunal não vai ser o nosso ativismo, mas vai ser exatamente o que foi confiado para você, Paulinho, fazer. Será que você fez? Ou talvez você vai começar a falar assim, não, mas sabe, eu viajei tanto, eu peguei meu carro, eu fui para cima e para baixo e tal. Aí Jesus vai virar para você e falar assim, mas quem mandou você ficar pegando a estrada? Eu só pedi para você cuidar de, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, de Laranja Lima. Eu sei que você não está cuidando mais de Laranja Lima, por óbvio. Mas eu só te pedi para você cuidar de Laranja Lima. Quem mandou você ficar pegando a estrada? Arthur, eu só te chamei para você cuidar de casal. Eu não chamei você para ficar, sei lá, cantando no louvor. E sabe, são coisas assim que nós vamos... Então, será que de fato nós estamos buscando entender o propósito de Deus na nossa vida? Porque isso para nós vai fazer toda a diferença. E aí há um descanso. Então nós precisamos entender, porque aquilo que foi confiado para nós vai ser exatamente aquilo que vai ser cobrado da gente. Mas eu fiz tanto, tá bom, mas é aquilo que Deus lhe confiou para você fazer. E aí eu volto na história de Epafrodito, porque Paulo lhe ficou triste a ponto de ele falar assim, ainda bem que me veio um alívio por saber que Epafrodito, que estava quase à morte, ele hoje foi restabelecido. Talvez a gente possa falar do primeiro burnout que aconteceu, que talvez foi com o próprio Epafrodito. E muitas vezes nós estamos vendo aí, e foi um meme que até eu mandei no nosso grupo lá, de um pastor, a vida de pastor é fácil, não é fácil, quantos anos você tem, né? Um senhorzinho velhinho, tudo comido da vida, aí ele falou assim, eu tenho 28 anos, então é um mistério rápido. Então eu olho dessa forma, né? Então esse descanso de Hebreus capítulo 4 é algo que hoje nós temos que pensar. Será que de fato nós estamos num ativismo religioso, pensando que por muito fazer nós estamos agradando a Deus? Ei, olha a Marta aí. Ou será que nós estamos descansando nos pés de Jesus como Maria? Agora, a parte legal disso tudo, Will, é a seguinte: mesmo dentro de um ambiente de ativismo, e isso que eu vou falar é completamente a intenção de Hebreus 4, tá? Dentro de um ambiente de ativismo religioso, na visão da lei, era possível o sujeito cumprir aquilo que, na velha aliança, era tido por descanso. Porque o cara poderia muito bem chegar na sexta-feira, quando a noite começasse a cair, e dissesse o seguinte: a partir de agora, começou o meu Shabá. Então eu não faço mais nada. Né? E no sábado, quando a noite viesse, aí ele poderia dizer, bom, acabou o Shabá, eu posso voltar às minhas atividades. Ou seja, no critério da lei, ele cumpriria a lei. Agora, o que a palavra fala aqui na carta aos Romanos? Ela traz, na carta aos Hebreus, perdão, ela traz a seguinte denúncia, né, ali no versículo de número 4. Porque em certo lugar, assim disse respeito ao sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, disse, não entrarão no meu descanso.
visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles nos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo tinha sido declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que esse texto difícil de entender está dizendo para nós? Que o próprio Deus, ele disse assim, ele descansou, ou seja, ele estabeleceu um padrão, ele estabeleceu um princípio, como você bem disse. Deus não precisava descansar, ele descansa para estabelecer um padrão. E ele mesmo, o próprio Deus, ele disse, tem gente que vai ser incapaz de entrar no meu descanso. E ele não está falando de cumprimento de lei. Aqui que o autor da carta aos Hebreus faz a transição, que é justamente para aquela turma acostumada, para não dizer viciada, né? Acostumada, viciada em cumprir a lei e dizer assim, eu estou em dia com as minhas obrigações de ordem religiosa, para essa turma entender que o descanso do sábado nada mais era do que uma figura que apontava para o descanso perfeito, que não diz respeito a um sábado, dia da semana em específico. Aqui eu não estou falando que nós não devemos descansar, já toco nesse ponto. Mas não diz respeito a um sábado em específico. Né? Como o Will bem lembrou, o sábado, o Shabat, né? O dia do fim da obra, não o sétimo dia, o dia do fim da obra. Esse dia é o momento da parada, é o momento do descanso, isso obrigatoriamente a gente tem que ter. Mas Jesus, ele diz, o sábado é para o descanso. Mas o homem não é para o sábado é para o homem, né? Jesus, ele deixa isso claro. O homem, ele não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado é subordinado ao homem e o descanso é subordinado ao homem. Aqui a gente tem um duplo sentido nessa fala de Jesus. Primeiro, no sentido de eu escolher descansar. E agora falando do descanso do semanal, do descanso da minha parada necessária, mas o segundo, de escolher a dimensão de descanso eterna. E é dessa que o autor, a carta aos Hebreus, quer falar, ou para essa que ele quer apontar. Quando ele diz assim, olha, não é o cumprimento do rito, né? Não para aqui, sabe? O fim da lei não é este, o fim da lei é Cristo. Então, se eu cumpro a lei sem entender Cristo, sem entender que a lei converge a ele e sem entender o que a lei aponta em Cristo, e aqui no caso do descanso, falando do descanso eterno, ou seja, de eu viver em santidade para alcançar em Cristo o meu descanso, então eu não entendi. E o rito por si, ele não vai ser salvador. A lei por si, ela não vai ser salvador. O sacrifício por si, ele não vai ser resgatador. O discernimento do que o sacrifício é imagem, do que o sábado é imagem, do que o descanso é imagem, esse discernimento, sim, vai me trasladar para esta condição de poder ser salvo, de poder ser resgatado. E é esse salto, né, que é fantástico aqui no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Por isso, a chave do entendimento está aqui no versículo 7. Quando a palavra fala, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse endurecer, empedernecer, tornar pedra, né, faz justamente alusão a onde a lei foi escrita. A lei, ela foi entalhada em pedra, né? É uma provocação que está sendo feita aqui no texto. Falando, cara, se você ouvir a voz, tira a lei da pedra, tira a lei de lá. A lei não é para ficar na pedra. Ela tem que chegar no coração. Ela não pode ficar lá. Não endureça. Não transforme o seu coração em uma pedra que vai carregar uma lei estática, que vai carregar uma lei que não pode ser transformada e vivificada pelo Espírito, né? Não transforme o seu coração naquela pedra, sabe? Deixa a lei ganhar esse sentido amolecido que é dado em Cristo Jesus. Diga lá, Will. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Talvez. Não, a provocação não é de provocação no sentido de. Para mim, parece que Gálatas ele preenche Hebreus, ou Hebreus preenche Gálatas. Porque, de uma certa forma, Gálatas, você tem o povo que estava, o proselitismo estava acontecendo, querendo voltar o povo para a prática judaizante. E o texto vai dizer que para a liberdade foi para que Cristo te libertou.
Então, quando você está falando, e aí vem a provocação, mas no sentido para a gente refletir junto, dentro disso tudo que você está falando, então, de fato, quando para a liberdade que Cristo te libertou, a carta aos Gálatas está falando, olha, não volta para uma prática religiosa, não volte para uma prática que vai te aprisionar, mas entre no descanso do Senhor. Quando você está falando sobre tudo isso que você falou sobre o descanso, me veio muito esse texto de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, ou seja, povo judeu, povo hebreu, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por tudo isso, mas sabe, existe um descanso. E foi para a liberdade, ou seja, o descanso é para aqueles que foram libertos. O descanso foram para aqueles que saíram do jugo de Faraó, do jugo de você construir e tudo mais, né, como acontecia no Egito. Mas no dia de hoje, nós temos muitas práticas religiosas. E muitas vezes nós estamos olhando só para um ritual, para um cerimonialismo, mas na verdade Cristo nos chamou para a liberdade. Não para nós voltarmos numa vida de prática de ritos. E aí é onde eu gosto de uma expressão que diz que Jesus ele não foi alguém que trouxe uma evolução, mas ele foi alguém que trouxe para trazer uma revolução. Mas não no sentido de rebelião, no sentido negativo, mas sim para romper com preceitos. E aí eu gostei do que você falou, quando você cita o versículo dizendo que o fim da lei é Cristo. Ou seja, o fim da lei, de fato, qual é? É o descanso. É quando eu entro no descanso, eu entro no vivo e novo caminho. Então, a minha provocação ainda que sejam em tempos distintos e autores distintos, eu faço a provocação sempre com você, que quem escreveu Hebreus foi Paulo, mas ainda que sejam autores distintos, tempos distintos, público distinto, mas no final, como Gálatas está falando, olha, não volte para as práticas judaizantes, a carta aos Hebreus está falando, olha, avance naquilo que vocês já foram libertos. Seria factível a gente dizer que Gálatas, e aí eu tô te apertando mesmo, seria factível dizer que Hebreus completa Gálatas, ou Gálatas completa Hebreus, ou, na verdade, são duas cartas que, na verdade, elas se enriquecem de tal forma que o tema da nossa conversa vai dizer, cara, foi para a liberdade, sai da religiosidade, como diz Tiago, que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas. Eu penso, Will, são cerca de 25 anos que separam a carta aos Gálatas da carta aos Hebreus. Nós estamos falando da carta da década de 40, né? Quem sabe ali o ano 45, a carta aos Gálatas. Nós estamos falando de uma carta encostada no ano 70, que é a carta aos Hebreus. Alguns jogam ela mais para frente, eu acho que não, porque no ano 70 teve alguns acontecimentos importantes que não são citados nesta carta, né? Pelo público-alvo, eles seriam citados, como a Guerra dos Hebreus mesmo, como a destruição do templo, que acontece no ano 70. Então, eu julgo que se ela fosse posterior ao ano 70, esses dados, de alguma forma, eles apareceriam, porque seria um sinal importante para os hebreus, né? Mas quem sabe ali encostado. São 25 anos de distância. Parte do público-alvo da carta aos Hebreus é do território da Galácia, porque nós não estamos falando de uma cidade. Galácia não é uma cidade, é um território, né? Parte do público-alvo está ali, dentro deste território. Primeiro ensino que a gente já tira não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu acho que tem tudo a ver com a realidade de quebra de paradigmas. 25 anos, mais ou menos, de distância, é difícil tirar o vício de uma geração. É difícil tirar a religiosidade de uma geração, né? Quem sabe esse seja um ensino que, como eu disse, não tem nada a ver diretamente com o assunto, mas que, de alguma forma, faz parte do alicerce desta carta. Segundo ensino, e não menos importante, o conceito de descanso, assim como outros conceitos, mas pensando no capítulo 4, o conceito de descanso do povo ainda era um conceito concreto, que depende da força do próprio braço.
o cumprimento do sábado depende da minha decisão. Agora, a grande bronca aqui, a grande encrenca aqui, é que o peso da lei não produz peso de salvação. Não é necessariamente o peso da lei que vai produzir peso de salvação. Assim como lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, isso fica muito claro, né? Esse trocadilho falando, cara, a lei que vocês cumprem não é o que vai salvar vocês. Esse trocadilho acontece lá na carta aos Gálatas, com alguns poucos parágrafos. Aqui ele é desdobrado de uma forma muito mais complexa. Então, naquela primeira fala sua, né, eu tô indo pela sua terceira opção, quando você diz que ambos se complementam. Mas aquela primeira fala sua, quando você diz Gálatas complementa Hebreus, ou Hebreus complementa Gálatas, se a gente fosse ver por esse ponto de vista, Hebreus complementa Gálatas porque Hebreus desdobra aquilo que em Gálatas é escrito de uma forma muito simplificada, né? Porque o grande assunto da carta aos Hebreus é exatamente este. Aquilo que lá na carta aos Gálatas é um dos assuntos, e, claro, o principal deles, mas é um dos, aqui é o assunto sendo desdobrado de uma forma plena, ao ponto de dizer que o fim da lei é Cristo, né? De deixar claro exatamente isso. E se o fim da lei é Cristo, o fim de cada artigo, de cada inciso, de cada linha da lei é Cristo, né? Então, o fim do sacrifício é Cristo. Isso está aqui em Hebreus. O fim do sábado é Cristo. O fim do descanso é Cristo. O fim da celebração no templo é Cristo. Então, todas as coisas vão apontar para Cristo e vão convergir para Ele, né? Não à toa, agora já andando alguns capítulos para frente, a palavra vai falar no capítulo 10 que a lei é sombra de bens vindouros. Que bens vindouros são estes? Cristo, né? Mais uma vez, aquilo que em Cristo se complementa, aquilo que em Cristo se revela de uma maneira plena, né? Tem uma frase do Luciano Subirá que ele diz assim: o Antigo Testamento ilustra o Novo. Na verdade, essa frase é do Hernandes Dias Lopes. O Antigo Testamento ilustra o Novo. E o Luciano Subirá complementa dizendo: e o Novo explica o Antigo, né? Então, de fato, não existe uma ruptura entre um e outro. Mas o que o autor da carta aos Hebreus está tentando explicar, né? E isso lá em Gálatas é iniciado por Paulo e aqui é desdobrado, é justamente isso. Não há uma ruptura entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Na verdade, há uma continuação cíclica de uma história prenunciada, né? Não apenas pelos profetas, mas desde os escritos. Desde os escritos, essa história é prenunciada, apontando e convergindo para Cristo, porque o fim da lei é Ele. Vocês sabem que enquanto vocês estavam conversando aí, isso me trouxe no coração duas passagens que nós tivemos aqui juntos. Parola de número 199, pastor Renato Camargo, lá do CTPI, a última dentro do tema Missão Rio Grande do Sul. E foi um bate-papo que foi eu, Paulinho e ele. O Will não estava presente nesse dia. Mas nós encerramos aquela parola, Paulinho, se você se recorda, com ele falando a respeito do cansaço no ministério, né? E eu quero expandir isso, porque o assunto não é falar de ministério aqui, mas da importância da gente entender o descanso. E eu lembro que logo depois que ele gravou aquela parola conosco, ele começou uma série lá na igreja dele, que é a comunidade Campolim de Sorocaba, chamada Sociedade do Cansaço, que é uma série que ele fez baseada num livro de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, né? E ele fala, ele acho que por 3 ou 4 domingos ele falou a respeito. Eu acabei assistindo essa série de ministrações dele porque era um assunto que realmente chamou bastante a nossa atenção. Mas o fato é que a gente percebe o quanto as pessoas dentro da igreja ainda não entenderam o valor do descanso. Do que eu estou dizendo isso? A gente ainda continua baseado em muitas coisas na nossa performance.
E eu vejo quantas vezes, em conversas na célula aqui, com famílias, com casais, ou até mesmo a conversa com a Lisa aqui, que está numa fase de produtividade na igreja monstruosa também. E se a gente for se lembrar, lá em 2003, 2004, 2005, quando a gente se conheceu, uma coisa que o senhor falou, né? A quantidade de atividades que a gente tinha, a quantidade de eventos na igreja que a gente tinha, e é um negócio muito maluco, né? Porque assim, a gente se sentia extremamente cansado no final da semana, porque a gente não tinha a folga da segunda-feira, né? Que a folga pastoral geralmente é na segunda-feira. E a gente que não era pastor não tinha folga na segunda-feira. Segunda-feira tinha que trabalhar normalmente. Mas a gente tinha muito certo no nosso coração esse conceito. E talvez anos depois a gente consegue entender o quão equivocado isso era, mas de quanto mais a gente faz as coisas na igreja, mais abençoado a gente é. Ou quanto mais a gente serve na igreja, mais a gente se aproxima de Deus. Essa visão da fé baseada em performance, eu acho que isso aqui sempre foi um dos grandes calcanhares, né, de Aquiles nessa visão teológica do trabalho, do serviço e do descanso dentro da igreja. A gente traz aquela coisa maluca dos workaholics, né, fora do ambiente da igreja, no trabalho, e você estava falando sobre isso, né, na sua pregação de ontem, né, a gente está gravando aqui numa segunda-feira, ontem, que foi dia 22, Paulinho pregou no sermão da igreja dele a respeito de um chefe workaholic que ele tinha, e que ele percebeu que depois de um tempo ele começou a entrar na ciranda do chefe dele, né? E a gente precisou, assim, alguém para parar e falar, cara, para, porque esse caminho não é o caminho que vai trazer para você uma bênção maior, ou vai trazer para você uma resposta maior. E que eu vejo muitas vezes é que a gente traz essa mentalidade de performance para nossa expressão de fé. E aí, meninas, acho que a gente pode ter até um episódio mais para frente exclusivamente para falar sobre esse assunto, né? Eu lembro que na primeira parola nós falamos a respeito de se o melhor de Deus já veio, se ele ainda estava por vir, né? Por causa de uma canção. Mas uma pergunta que a gente poderia fazer, tentar responder, né? Para muitas pessoas que por acaso vão um dia assistir essa parola, é a suficiência do sacrifício de Cristo. Ela vai falar que o sacrifício de Cristo ele foi 100% suficiente, mas a verdade é que muitas vezes nós ainda continuamos tentando de alguma forma pagar um preço para dizer, olha para mim, olha como eu tenho performance, olha como eu sou espiritual, olha para mim, enfim. E eu vejo muito essa mistura, né, da performance dentro da igreja. Aí eu quero fazer uma cutucada no Will aqui, que não é uma cutucada, é só um empurrãozinho. Ele fala muito uma frase que eu gosto bastante, ele fala a respeito da gente misturar as coisas com fé, né? Então, eu creio de todo o meu coração que, biblicamente falando, o descanso aqui não é uma passividade, mas o descanso aqui é entrar num lugar de fé, que a gente consiga entender que Jesus é suficiente. Entrar num lugar de descanso que não é só no Shabá um descanso físico, mas também é um descanso espiritual, é um descanso emocional, é um descanso que vai recarregar as nossas baterias, né? E o segundo aspecto, antes de passar a palavra para o Will, é uma série também de vídeos que eu assisti, de talvez um dos maiores podcasts hoje, que tem cristãos teológicos da internet, que é o Bibotalk, que é do Rodrigo Bibo, aqui de Joinville. E no ano passado, inteiro de 2024, ele fez uma série de cultos nas igrejas, em alguns lugares do Brasil, falando sobre a espiritualidade para uma sociedade cansada. E esse aspecto eu acho que é bastante interessante, porque a espiritualidade deveria ser, vou usar a palavra usada aqui, né?
mas ela deveria ser usada para trazer um alívio, para trazer um descanso, para trazer um refrigério para as pessoas. E a gente vê muitas vezes a religião sendo usada como um peso a mais ainda para colocar nas costas das pessoas. E aí eu vou trazer, obviamente, o texto do Sermão do Monte, que o senhor provocou no começo da parola. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados. Não é sobrecarregado do trabalho da segunda-feira, é sobrecarregado realmente de uma religiosidade. É sobrecarregado mesmo de um peso que muitas vezes a religião impõe sobre as pessoas. E esse discurso hoje de excelência, esse discurso hoje de performance espiritual é algo que tem desgastado demais as pessoas, né, Will? Nós estamos nos antecipando aqui, né, quando nós vamos falar sobre as doutrinas básicas lá de Hebreus, em capítulo 6, porque um dos pontos é exatamente as obras mortas, né? Então, o que nós vamos falar sobre obras mortas? É tudo aquilo que a gente desloca a nossa fé de Deus, que é um dos princípios elementares, né, dos rudimentos elementares, dependendo da versão. De fato, hoje, quando nós falamos performance, porque nós estamos trazendo um linguajar mais moderno, mas nós estamos falando de novo sobre o ativismo, nós estamos falando sobre nós depositarmos, como eu posso dizer, a nossa aceitação da parte de Deus, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, e quando, na verdade, de novo, nós vamos voltar a tocar nesse ponto, será que eu estou, do muito fazer, eu estou cumprindo o propósito que Deus me chamou para fazer? Ou será que eu estou fazendo tanta coisa porque eu estou querendo atrair os olhos de Deus para mim? Isso é obra morta. E aí a gente tem que entender que obra morta diante das narinas de Deus é um fedor. A questão é, será que nós estamos... nós já falamos sobre Marta e Maria aqui, mas será que nós estamos, de fato e de verdade, como Marta, preocupada com a mesa, do que Jesus ele vai achar da mesa, ou nós estamos nos preocupando simplesmente de estar aos pés dele? Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a excelência, quando, na verdade, Deus ele só requer de nós um coração quebrantado e contrito. E, para mim, eu acho que isso é essencial. Quando nós começamos a perder, e aí nós vamos, acho que foi o David Keelan, quando ele traz um testemunho que eu ouvi outro dia sobre aquela música A Essência da Adoração. E o testemunho é maravilhoso, não sei quantos já ouviram esse testemunho, mas basicamente aconteceu o seguinte: o pastor da igreja, que ele foi ministrar, eu tenho essa ministração, depois eu posso compartilhar aqui, até se você quiser subir depois. O pastor da igreja vira e fala da seguinte forma: olha, o culto acaba às 9 horas, você precisa acabar o culto, porque de fato e de verdade as pessoas têm compromisso no dia seguinte. E aí o David Keelan fala assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e se tiver um mover do espírito, o que acontece? Não se importe se as pessoas começarem a ir embora. E é interessante, ele dando testemunho, que ele está tocando e ele começa a perceber um vazio na música. Porque até o baixista e o guitarrista desplugam a guitarra e começam a guardar as coisas. E aí, quando ele fala, esse é o som da tua noiva, né, na canção, ele começa a dizer basicamente o seguinte, porque aí não tinha mais, só tinha o violão, uma moça que estava atrás dele e a igreja cantando. E ele falou que entrou uma nuvem de glória lá dentro. Então, veja, será que de fato Deus está preocupado com a performance, com o teu ativismo, com você estar na escala, ou Deus está olhando para o teu coração? Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso se chama obras mortas. Nós estamos deslocando a nossa fé, acreditando que eu tenho que arrumar a mesa para Jesus sentar na mesa. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, passo para o Paulinho. Outro dia uma moça, uma família na igreja, virou para mim e falou assim,
pastor, eu gostaria que vocês fossem, você e a Carol fossem lá em casa para a gente comer uma pizza e tal, mas não dá para vocês irem ainda lá. Eu falei, por que não? Ele falou, não, porque vocês são muito chique, não sei o que lá, e começou a falar um monte de groselha. Aí eu virei e falei assim, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o pessoal da Parola ali? Ah, então, deixa eu te contar uma coisa. Se tivesse uma pizza e a tampa da pizza era o nosso prato, estava tudo bem. A gente não está preocupado com isso. Às vezes nós estamos preocupados com a mesa, com o talher, com o prato, e na verdade Jesus ele só quer a tampa da pizza para você sentar e ter uma comunhão. Eu acho que tudo isso que você falou, Will, eu estava lembrando de um livro do David Cornfield, em coautoria com o Josadac Lima, o Josadac vizinho aí do Arthur, aí de Curitiba, baita amigo. Eles escreveram um livro chamado Dedicados à Vida Simples. Eu acho que o conceito dessa tua fala, Will, é justamente esse. O conceito, o resumo, né, o termo que resumiria aquilo que você está propondo é vida simples. Né? O que o Josa e o David propõem neste livro, que é um clássico deles? Eles propõem que vida simples ela tem 4 elementos. Em primeiro lugar, e não podia ser outro, né, não podia estar em outra posição, a prioridade ao reino de Deus. O entendimento de que reino não é um lugar, mas é uma condição, sabe? Ser governado por Deus. Em segundo lugar, e repito, não podia estar em outro lugar, tinha que estar aqui mesmo, a prioridade é a vida em comunidade, sabe? O estar junto com os amigos, o estar junto com quem te faz crescer. A ideia de Atos 2, que todos os dias os discípulos estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Em terceiro lugar, pensando ainda em Atos 2, a ideia do desapego material, sabe? Vendiam aquilo que eles tinham para, de alguma forma, atender a outros, né, nas suas necessidades. Em último lugar, aquilo que o Arthur colocou, lembrando bem do pastor Renato Camargo, a prioridade à saúde emocional e espiritual. Esses 4 elementos, para o David Cornfield, para o Josadac Lima, pressupõe aquilo que eles chamam de vida simples. Prioridade ao reino, prioridade à vida comunitária, desapego material, saúde espiritual e saúde emocional. Eu julgo que estas questões, né, agora trazendo para Hebreus capítulo 4, não que a gente tenha se afastado de Hebreus 4, mas trazendo para a realidade de forma mais direta, eu julgo que o visar, né, pela saúde espiritual e emocional passa pela percepção ou pelo caminho do descanso. O desapego material passa pelo caminho do descanso. A bênção da vida com os amigos, da vida comunitária, passa pelo caminho do descanso. A prioridade pelo reino de Deus, sabe, o governo de Deus na minha vida, passa pelo caminho do descanso. Mais uma vez, todas as coisas convergem em Cristo. E Cristo nos propõe, né, olhando para a proposta do livro que eu acabei de citar, Cristo nos propõe essa prerrogativa de vida simples, né, esse caminhar a partir de um pressuposto de vida simples. Porque isso tudo vai fazer com que a gente descomplique até mesmo a nossa forma de enxergar o agradar a Cristo, né? O ser para a glória de Deus. O Arthur citou a pregação que eu fiz ontem à noite, mas na parte da manhã eu preguei sobre sobre Efésios. Eu li a partir do versículo 3 do capítulo 1, mas o meu objetivo era os versos 11 e 12. Verso 11 e 12, a palavra fala, né, que nele nós fomos feitos herança, nele, em Cristo, nós fomos feitos herança, e no verso 12 fala, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. E ali eu falava, né, que o ser para a glória de Deus,
O ser diz respeito à essência, não a atos, não a coisas que nós podemos fazer, sabe? Simplificar a essência de Cristo é o meio de nós vivenciarmos esta essência. Entender a simplicidade desta essência é o meio, é o caminho para nós vivermos essa essência. E essa essência vai fazer com que a gente cumpra aquilo que a lei aponta, sem ficarmos ou sem vivermos em um mero cumprimento de ritos. A gente vai cumprir o porquê os ritos foram estabelecidos, porque eles apontavam para uma coisa. E repito, porque o fim da lei é Cristo. Eu tenho um recorte aqui que eu assisti faz uns 3 meses atrás, de um pastor que visitou aqui a Vida Plena, pastor Samuel Coelho, da Igreja Metodista Wesleyana, aí de Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo. Inclusive, ele é sobrinho do pastor Silmar Coelho, que é um pastor muito conhecido dentro da tradição wesleyana, nacionalmente falando. E tem um recorte na pregação dele que marcou meu coração. Ele fala a seguinte coisa, que a escala é a desgraça da espiritualidade. Por quê? Porque a escala mostra para as pessoas o dia em que elas podem faltar e não o dia em que elas vão servir. Aquilo mexeu tanto comigo, porque é exatamente isso, né? A gente vive numa correria tão grande dentro da própria igreja, com projetos, com ministérios, enfim, e a gente começa a olhar o dia do descanso como um alívio, né? E não como algo que a gente precisaria para realmente aprender a descansar no Senhor, né? Isso tem falado muito ao meu coração assim, nos últimos tempos, tá? Se a gente não tem, quem sabe, se cobrado demais, se a gente não tem se espremido demais, tentando entregar algo que, segundo, como eu mesmo o Senhor falou, né? Entregar algo que, de repente, não foi nem aquilo que o Senhor pediu para a gente entregar, né? Eu tenho pensado, meditado muito, e a gente sempre brinca isso em várias parolas, a respeito do desgaste que a ansiedade traz para as pessoas. E talvez eu acredito que nós nunca tenhamos uma geração tão ansiosa como nós temos nos dias de hoje. E a ansiedade nada mais é do que o não descanso da mente, da alma, do físico. Eu estava escutando um psicólogo umas semanas atrás, está dizendo que ele dizia que a ansiedade ela não é um sentimento puro, né? O ser humano tem 4 sentimentos básicos no seu ser, que é alegria, tristeza, raiva e medo. Alegria, tristeza, raiva e medo. São as 4 emoções básicas. E que a ansiedade nada mais é do que o botão do medo, a emoção do medo com o botão no máximo. E aí eu comecei a meditar sobre isso, que se a ansiedade é o excesso de medo, por que dentro da igreja cristã, que não é diferente de outros lugares nesse sentido, né? Porque temos encontrado tantos cristãos ansiosos? Porque temos encontrado tantas pessoas com o seu botão do medo no volume máximo? Onde essas pessoas não têm encontrado descanso em Deus? Onde elas não têm encontrado descanso nas Escrituras? Porque as Escrituras, para quem medita, para quem lê, para quem ora em cima, vai trazer para a gente várias passagens a respeito da gente descansar no Senhor e depositar aos pés dele a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de fato da gente. Uhum. E aí, agora trazendo um lugar de descanso no Senhor, será que de fato, de verdade, a gente tem entendido na totalidade o que significa esse descanso em Jesus? Eu tenho a sensação que não, porque se de fato nós tivéssemos entendido isso, certamente nós teremos muito menos cristãos ansiosos no dia de hoje. E aí é claro que eu não quero entrar aqui
uma discussão de quem é a culpa, muito longe disso, mas trazer para a gente uma reflexão, né? Será que nós como líderes, que nós somos os três aqui, por exemplo, nós não precisaríamos utilizar as oportunidades que nós temos de tocar a vida de pessoas, de falar com pessoas, de repente trazer essa realidade, trazer a centralidade do descanso em Cristo novamente para o nosso discurso? É uma coisa que tem me mexido muito assim nos últimos tempos, meninos. Cara, Arthur, eu acompanho você no pensamento de que a compreensão acerca de Cristo ser o nosso descanso, ela é deturpada. Eu acompanho você nesse entendimento, sabe? Porque, bom, você já lembrou aqui, né, daquela série do Pastor Renato, quando ele fala de uma sociedade cansada, sabe? Eu até iria um pouco além. A gente pode falar de uma sociedade cristã cansada. A gente pode falar de uma igreja cansada, sabe? E eu penso que o problema primário, ele não está em um povo que não entendeu Cristo como a sua posição de descanso. Eu acho que o problema é um pouco anterior. Esse problema está em um povo que não se entendeu como parte do corpo de Cristo. E eu vou dizer por quê. Vou dar um exemplo bíblico, inclusive. Pessoas mal posicionadas, cristãos mal posicionados, são cristãos que tendem a se frustrar com o seu próprio ministério. Eu me lembro de uma primeira crise de um pastor que eu tive que auxiliá-lo a vencer, a passar por ela. Eu era um jovem pastor, já na posição de superintendente distrital, nos primeiros meses de superintendente distrital. Quem sabe 4 meses na função, de uma função que hoje eu ocupo há 15 anos. Mas há 4 meses na função, quando eu tinha 4 meses na função, chega um pastor e antes de falar graça e paz, a paz do Senhor, oi, tudo bem, como você está? Antes de falar qualquer coisa, ele disse assim, avisa o bispo que eu não fico mais naquela igreja. Se vocês quiserem nomear alguém para lá, nomeiem. Se vocês não quiserem, não tem problema, a igreja vai ficar sem pastor, eu vou providenciar o meu caminhão de mudança e eu vou embora de lá. Antes dele falar bom dia para mim, a fala já foi nesse tom. E aí eu sentei com aquele pastor, comecei a conversar. Pela graça, orientei ele a algumas coisas. Graças a Deus é alguém que continua no ministério, ainda hoje, e frutificando, permaneceu na igreja, deu muitos frutos naquela igreja, e quando foi transferido, né, por uma necessidade, não por desejo nem dele nem da igreja, foi aquela choradeira, tanto dele quanto da igreja, porque houve um conserto, né? Mas naquela ocasião, eu me lembro que depois de eu aconselhar esse pastor, nós estávamos em um retiro, e nesse retiro havia alguns bispos da igreja, e um bispo que já era bispo há, sei lá, 20 e poucos anos, quem sabe 25 anos, ele chega para mim e fala assim, você estava aconselhando um pastor ali, o pastor estava com problema? Eu falei, então, bispo, o pastor estava com problema. Esse bispo falou, deixa eu te contar um negócio, você vai aconselhar muitos pastores com problema dentro da sua função ministerial. Você vai aconselhar muitos pastores cansados. Uma coisa que eu faço quando eu lido com um pastor que chega para mim e fala que está cansado, que está com problema, que quer desistir e tal, eu peço para ele me contar como é que foi o chamado dele. E quando ele me conta como é que foi o chamado, e ele volta lá atrás, e ele lembra do versículo, ele lembra do dia, ele lembra da hora, ele lembra da palavra profética, ele lembra da especificidade, ele mesmo começa a colocar as peças no lugar e perceber o que ele está fazendo, que está fora daquele chamado, e o que então é sobrecarga no ministério dele, que tem feito com que o ministério se torne pesado. E por se tornar pesado, se torne frustrante. E o próprio pastor organiza os pensamentos
e o bispo brincando falou assim, às vezes eu não preciso falar nada e o cara que me trouxe o problema resolveu o próprio problema. E eu só emprestei o meu ouvido para ele. Cara, aquilo para mim foi uma cura. Porque embora eu fosse um jovem pastor, enquanto ele falava, eu comecei a passar o meu ministério na minha cabeça. Lembrei do meu chamado, lembrei da especificidade, lembrei da forma que Deus me chamou, do versículo que foi usado, da confirmação profética, lembrei de todas as coisas e comecei a pensar, puxa vida, se eu não cortar isso daqui da minha agenda, isso daqui vai ser objeto de frustração na minha vida lá na frente. Se eu não cortar isso daqui da minha agenda hoje, isso vai ser um problema para mim lá. Se eu não aprender a falar alguns nãos em alguns determinados momentos para algumas coisas que não são problema meu, eu vou começar a acumular algumas coisas que vão pesar na minha carga mais tarde. Porque pessoas que estão fora da sua posição se tornam pessoas sobrecarregadas. E o Will lembrou bem, lá na primeira fala dele, quando ele trouxe Mateus 11 ao assunto, quando ele disse, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar. Né? O que é esse vinde a mim? O vinde a mim é voltar à essência. Ou, lançando mão da minha última fala, quando eu citei o livro do David Cornfield e do Josadac Lima, é voltar à simplicidade de Cristo Jesus. Sabe? O que acontece com Davi, ali em 2 Samuel, acho que 12 e 13, quando Davi cobiça Batseba? O primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 12, é assim, no tempo que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Meu, esse cara se deu férias. Esse cara não estava onde ele deveria estar. A unção dele não era para ficar em Jerusalém naquele momento. Aliás, nenhuma delas. A de 1 Samuel 16, a de 2 Samuel 2, a de 2 Samuel 5. Nenhuma das unções de Davi era para ele permanecer em Jerusalém naquele momento. Ele, como rei, tinha que estar na guerra. Aí o que ele faz? Manda Joabe na frente. Manda Urias como um dos homens de confiança de Joabe. Aí ele vai espiar na janela, cobiça a mulher de Urias, deita-se com a mulher de Urias, engravida a mulher de Urias, manda chamar Urias para que Urias passe uma lua de mel com a sua mulher, sem saber que ela estava grávida, para achar que o Urias engravidaria, né? Acharia que engravidaria a mulher. E o Urias dá uma lavada em Davi quando o Urias fala assim, não, seria uma palhaçada muito grande eu saber que os meus amigos estão na batalha e eu me deitar com a minha esposa aqui. Me recuso a me deitar com ela, não vou dormir com ela. E aí o Davi manda o Urias para frente de batalha para que Urias seja o boi de piranha e morra lá para que não descubra o adultério que ele cometeu com a sua esposa. Mais tarde, quem morre é o filho desse adultério. Sabe, tem uma série de tragédias aqui por causa de um cara que saiu da sua unção, por causa de um sujeito que saiu da sua posição e acumulou uma sobrecarga sobre si. Quando ele sai da sua posição, ele acumula uma sobrecarga que o transforma em um adúltero, carrega adultério para dentro da sua vida, que o transforma em um mentiroso, que o transforma em um assassino e que mais tarde vai render parte do próprio coração, da própria vida de Davi. Porque isso deprime esse homem de tal forma que ele precisa tomar uma sacudida do profeta para voltar a ser alguém perto do que ele era, sabe? Então, tudo isso é resultado de alguém que quebrou um princípio e fugiu da simplicidade, que se sobrecarregou, sabe? A sobrecarga, ela precisa ser evitada. O princípio do descanso e o entendimento do descanso eterno, o entendimento do descanso como uma ordem em Cristo, sabe? Do descanso da simplicidade que Cristo Jesus proporciona para nós. O entendimento disso tudo precisa partir do princípio de quem nós somos, de qual é a nossa essência, sabe? De quem nós somos em Cristo Jesus. Senão a gente não vai vivenciar isso de uma forma plena. Então, eu concordo com você, Arthur, quando você fala nós vivemos em um tempo que as pessoas não entendem o descanso, mas eu coloco um rabicho nisso aí. E o rabicho é justamente esse. As pessoas não entendem o descanso porque elas não entendem a si mesmas. Eu concordo, estou de acordo com o Paulinho. Ah, Xandão, que saudade de você, Xandão. Lembrei agora do Xandão, falava assim, eu concordo com tudo que vocês disseram aí, né? Mas, gente, a gente quer então agradecer a tua presença até o final desse episódio aqui, Parola 229. Eu quero encerrar essa parola com um texto tão conhecido, algo que a maioria dos cristãos sabe de cor,
mas que muitas vezes a gente se esquece de citá-lo, de recitá-lo, nos nossos momentos, quem sabe, em que precisamos de um descanso. Salmo 23, a partir do versículo 2, vai falar assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Que essa seja a sua oração também daqui em diante, quando você entender que é necessário um tempo de descanso aos pés do Senhor. Se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa o seu joinha, compartilha, visita a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, está aqui no YouTube, nós também estamos em formato de podcast lá no Spotify, tanto em áudio como em vídeo, então escolhe aquilo que fica melhor para você. Visite o nosso site, o www.osparoleiros.com.br, para você maratonar uma das nossas 40 temas já discutidos aqui, além de conhecer também os nossos livros e os nossos cursos. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.